Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como somos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesados. Antes, como brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos, assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda nossa própria alma, porquanto nos éres muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de que quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino de glória. Pai Santo, a Tua palavra foi lida. Nos ensina, Pai, nos capacita através do Teu Espírito Santo e da Tua palavra, e nos abençoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Paulo, ele amava essa igreja de Tessalônica, e ele escrevendo para essa igreja, nós já estudamos o capítulo 1, firmado nas palavras do Senhor, falamos sobre a justiça retributiva de Deus. Porque Paulo, escrevendo aos Gálatas 6:7, ele diz assim, que o homem semear, isso também se fará. E no versículo 10, Paulo dá a redundância do versículo 1 do ensinamento, que é no capítulo 1, verso 10. Esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que no livro da ira futura. O procedimento do cristão salvo, o resultado, a colheita, é a vida eterna com Deus, é a vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Está aguardando arrebatamento, ou se Jesus vier buscar antes, amém, já estamos com o Senhor, vivendo eternamente. Então existe uma recompensa para as pessoas que servem a Deus, que é a vida eterna com Deus. E nesta noite, o capítulo 2, eu quero meditar com os irmãos, nesse texto aqui, falar sobre o procedimento cristão. Irmãos, estamos vivendo uma época que, quando você fala em procedimento, só existe procedimento da empresa e nos negócios do Estado. Então, aqui é proibido isso, é proibido aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O cristão também, firmado no Evangelho, existem os procedimentos. E nós não podemos quebrar os procedimentos da palavra de Deus por vanglória, por contenda, por liberdade. Não podemos quebrar. Existe um procedimento. Toda empresa tem um procedimento. Se o empregado quebrar o procedimento, a tendência é ser mandado embora. E ainda que, se não tomar cuidado, é com justa causa.
A mesma coisa somos nós, irmãos. O procedimento cristão é para termos uma vida com Deus, e o nosso procedimento nesse mundo é que garante a nossa vida eterna com Deus. Por isso que a Bíblia diz que fala aquele que ser fiel até a morte, da terceira coroa da vida, aquele que for perseverar até o fim. E está cheio de texto advertindo. Jesus falou sobre isso, olha: não sabeis a hora que virá o Filho do Homem, mas estejam atentos. O que digo a todos, digo: vigiai. Então o procedimento do cristão, ele começa exatamente na vigilância, começa no nosso dia a dia. Então nós aprendemos o seguinte, que o procedimento é para nós termos uma vida eterna com Deus. E não podemos, irmãos, deixar a coisa rolar como muita gente está deixando. Eu sei que existe igreja para todos os gostos, eu sei que existe doutrina para todos os gostos, eu sei que existe evangelho para todos, eu sei tudo isso. Mas o que eu também sei como professor de teologia é que a Bíblia Sagrada tem procedimento para nós cristãos. E nós não podemos quebrar esses procedimentos. Então Paulo, escrevendo essa igreja aqui, a primeira coisa que ele faz, ele fala da postura dele diante da igreja de Tessalônica. Versículo 1: nossa entrada para convosco não foi vã, porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. O que Paulo está dizendo assim, ó: eu não fui até aí pregar o evangelho para ser de uma maneira infrutífera, porque a igreja de Tessalônica recebeu o evangelho de uma maneira tão notória, que nós vimos aqui no capítulo 1, que eles se tornaram modelo para toda a Ásia, para toda a Caia. O mundo todo ouviu o evangelho através daquela igreja, o procedimento deles. Eles estavam esperando que Jesus Cristo, que você vai ver no capítulo 4, nós vamos falar sobre isso, esperar Jesus Cristo como se viesse daquela época já para buscar eles. O procedimento dessa igreja era tremendo. E Paulo fala, ó: a nossa entrada, estadia convosco, não foi infrutífera. Os cristãos de Tessalônica entenderam a mensagem do evangelho e responderam à mensagem do evangelho. Hoje muitas pessoas entendem a pregação, até analisa o pregador, se tem boa dicção, se tem boa retórica, se tem boa hermenêutica, se tem boa gramática, mas não responde à pregação. E esse é o problema sério, que nós podemos entender, e se não colocarmos em prática, a Bíblia deixa bem claro isso. Aquele que ouve a palavra e não a pratica, é como um homem que olha no espelho, e quando vira as costas não lembra mais como era o seu rosto. É exatamente aí que está a questão do nosso procedimento. Nós vivemos uma vida que entendemos a pregação e vamos responder a pregação como a igreja de Tessalônica. Ouviu o evangelho que salva, cura, liberta, precisa com o Espírito Santo, mas leva para o céu. Os cristãos de Tessalônica converteram-se, passaram a servir ao Senhor. Eles já não tinham mais um outro propósito a não ser servir ao Senhor. Eu sei que nós temos que trabalhar. Eu trabalhei toda a minha vida como cristão e não tenho mágoa. Eu tenho, graças a Deus, Deus me deu saúde para trabalhar. Então, a igreja tessalonicense, eles passaram a servir ao Senhor diante das suas possibilidades. A mesma coisa somos nós hoje, irmãos. Nós temos que ter uma vida de serviço ao Senhor, porque somos servos do Senhor, e servo é para servir. Servo não manda, servo obedece. Estamos falando do procedimento cristão. Qual é o chefe que o empregado ou o peão vai mandar nele? Qual é o dono de empresa que o empregado vai chegar e falar assim: não, você tem que fazer assim? O evangelho manda em nós, irmãos. Nós somos servos para servir. O evangelho é o nosso Senhor, e o nosso Senhor, maior Senhor Jesus Cristo, que é o evangelho eterno
né, pregado para a nossa vida eterna. Então os cristãos de Tessalônica, eles esperavam a volta do Senhor ansiosa. Você vai ver no capítulo 1, verso 10, capítulo 2, verso 19, que nós vamos encontrar, capítulo 3, verso 17, capítulo 5, verso 2, e você vai encontrar uma série de textos falando sobre o desejo deles da volta do Senhor. Hoje, irmãos, por as pessoas ouvirem o Evangelho e não responderem à pregação do Evangelho, não colocarem a mensagem do Evangelho no seu coração e na sua mente, o menos que elas querem é a volta do Senhor. Você ouve cristãos dizer assim, é cedo ainda. Irmãos, não é cedo ainda, Deus sabe a hora dele, nós não sabemos a hora, porque Pedro fala, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não sabemos o dia e a hora, sabemos que o Senhor voltará a buscar a sua igreja, é isso que nós sabemos. O que mais nós aprendemos aqui? O versículo 2, mas havendo o primeiro padecido e sido gravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para o falar do Evangelho de Deus com grande combate. Paulo, para pregar aos Tessalonicenses, ele teve grandes combates, grandes problemas, adversidades. Primeiro ele tinha sofrido uma prisão lá em Filipos, né? E tinha levado uma surra abençoada, estava preso, e a Bíblia fala que Paulo e Silas à meia-noite louvavam ao Senhor. Louvava ao Senhor. Então o que acontece? Paulo sofreu a prisão, houve um livramento espetacular da parte de Deus para salvar Paulo e Silas, que libertou da prisão os dois, certo? Deus livrou os dois, e Paulo agora vai pregar lá aos Tessalonicenses. Quer dizer uma coisa para os irmãos, você pensa que pregar o Evangelho é fácil, não tem impedimento? Você se engana. Para pregar o Evangelho, o que mais existe é impedimento. Para você preparar uma mensagem bíblica, analisando o texto e contexto, meu irmão, não é fácil não, filho. É telefone que toca, é tudo quanto é caminhão de gás que para na porta e não para de tocar mais, e é tanta coisa que você fala assim, meu Deus do céu, para tirar a sua concentração. Não é fácil. Paulo sofreu todos esses empecilhos, por quê? Porque era o Evangelho de Deus para a salvação das almas. Porque o verdadeiro Evangelho, irmãos, a pregação do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, não está relacionada com o mundo secular, mas está relacionada com a vida eterna. A pregação do Evangelho é para preparar pessoas para viver eternamente com Deus. Não é para movimentos apenas. Podemos ter movimentos, e eu gosto do movimento, eu sou pentecostal, eu gosto mesmo, não nego para ninguém, mas acontece o seguinte, irmãos, nós não podemos viver só disso, nós temos que estar preparados, o nosso procedimento cristão, buscando a vinda do Senhor, como Pedro fala, apressando a vinda do Senhor, Maranata, hora vem Senhor Jesus, essa é a palavra certa. Então, Paulo fala sobre essa questão, existe empecilho? Existe. Para pregar o falso evangelho, existe facilidade, irmãos, existe facilidade. Eu nunca vi tantas inovações como existe hoje. A mais recente de ontem foi a espada de São Jorge. Nunca vi igreja cristã com espada de São Jorge, a espada abençoadora, a espada de São Jorge. E o fogo cai, irmãos, que fogo que é esse, irmãos? Isso é fogo estranho, irmãos, não é fogo de Deus, não. Então, esse tipo de coisa, irmãos, não existe impedimento. E as igrejas crescem, mas o que nós prezamos é pela tua alma. É o que Paulo, na antropologia pastoral de Paulo estava preocupado com as almas tessalonicenses. Eles entenderam a mensagem, captaram a mensagem para você entender bem claro, e agora eles estavam certo da vida eterna com Deus. Porque se nós não assimilarmos o Evangelho, irmãos, nós não vamos estar preparados para a vinda do Senhor. Então, para vivermos e pregarmos o Evangelho, existem lutas e sofrimentos, como teve o apóstolo Paulo. Paulo fala assim, eu sei estar abatido, eu sei passar necessidade, eu sei passar fome, eu já sofri surra, já apanhei várias vezes, de 39 chicotadas, já sofri naufrágio, já sofri prisões.
Tudo isso ele passou, mas uma coisa ele fez: não desistiu dos seus princípios, não desistiu dos seus propósitos. Hoje as pessoas, irmãos, por qualquer coisinha, uma dor de barriga, a pessoa deixa de cultuar o Senhor, deixa de adorar o Senhor. Estou dizendo num acúmulo da retórica. Sei que dor de barriga você usa, não pode nem sair de casa, mas estou dizendo, qualquer coisinha é motivo da pessoa não cultuar o Senhor. Irmãos, não assimilou a mensagem central do Evangelho, não está na mente, não está no coração, não está no osso, como diz o pastor Juvenal, não está no tutano da pessoa. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo não entrou ainda na mente da pessoa, no coração. A pessoa ainda está necessitando do leitinho racional. Mas a igreja de Tessalônica não, receberam a mensagem e agora coloca a mensagem em prática. O que mais eu aprendo aqui nesse versículo 2, irmãos? Lutas e provas são barreiras para testar a nossa fidelidade a Deus. Quanto mais luta você tiver, mais prova, é um teste da sua fidelidade a Deus. Certa feita eu estava dirigindo a igreja do Maristela, e teve um sábado, foi um sábado, e nós saímos de casa, chegamos na Anchieta, tudo parado. Irmãos, quando você sai da Tito Leone, aí tem aquele farol, você pega a esquerda, ali tem a entrada para a Anchieta, até a Vergueiro, eu gastei 45 minutos, eu já estava quase desistindo, mas eu falei, eu sou teimoso, vou até o fim. 45 minutos, 45 minutos de carro dá para você ir longe, mas perseverança, insistir, você tem que insistir. Hoje as pessoas desistem fácil, irmãos, qualquer coisinha é motivo de desistência. Como tem um hino novo aí, né? Depois que você deixou a igreja? Porque o pastor não apertou a minha mão. Por que você deixou a igreja? Porque estava frio, eu não conseguia ir, aí depois eu dormi, e estou dormindo até agora. Então vai contando a história da pessoa. Irmãos, as provas e barreiras são para testar a nossa fidelidade a Deus. Todos nós temos provas, irmãos, todos nós temos barreiras. Não pense que a sua luta é maior que a dos outros, não. A sua luta talvez não seja nem 1% da luta do outro irmão que está do seu lado. Você não conhece a luta dele. E muitas vezes nós achamos que a nossa luta é a maior de todas. Não é não, irmãos. A nossa luta, como Pedro fala assim, irmãos, prova igual a vossa está ocorrendo no mundo todo. Está lá em 1 Pedro capítulo 5. Prova igual a de vocês, o mundo todo está sofrendo isso aí, mas perseverai. Então somente a força que vem do Senhor nos dá resistência para prosseguir nessa caminhada. A igreja de Tessalônica está afirmada nisso, na força que vem do Senhor para prosseguir. E Paulo a mesma coisa, Paulo não desistiu, foi até o fim. O que mais eu aprendo aqui no versículo 3? Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundície, nem com fraudulência. Irmãos, isso aqui eu vou até passar por cima, porque eu não quero entrar na questão, porque o que mais existe hoje é exatamente, sabe, é engano, imundície e fraudulência nas mensagens do Evangelho. O que existe, esses 3 artigos aqui, é o que mais existe nas pregações hoje. Não existe, são poucas igrejas que pregam a verdadeira pregação. Usa engano, usa qualquer tipo de imundície, fraude. Então, meu irmão, engana qualquer coisa. Mas que eu aprendo aqui? Ministrar não enganando o povo, mas ensinar a verdade. Porque o pregador, ele tem que ministrar com motivações puras, irmãos, pura. O que eu vou pregar? Vou pregar o Evangelho de Cristo, não é meu, é de Cristo. O que eu vou pregar? A Bíblia Sagrada, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Aí você entra lá no Google, você vai ver o cara fala assim, a Bíblia não é inerrante, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia é escrita por homens.
Aí você acredita no camarada. Por quê? Porque as pessoas não receberam o Evangelho. Porque quando você recebe o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus faz morar no seu coração, na sua mente, você passa a valorizar a pregação do Evangelho, e você começa agora a praticar uma vida para você viver eternamente com Deus. O que mais eu aprendo aqui, irmãos? Ministrar não com imundície, mas estimular a verdade, mostrar a verdade para as pessoas, não trazer engano, não enganando o povo com uma série de artifícios. Não, prega a verdade. Eu sei que, irmãos, você quer ter muitos amigos, tenha dinheiro, ou se não, seja um 71, aí você vai ter um monte de amigos. Mas se você falar a verdade, meu irmão, eu sei, irmãos, eu sei, no trabalho mesmo, cansei de, quando você fala a verdade para o camarada, meu irmão, você perdeu o amigo, mas temos que falar a verdade, irmãos, porque o Evangelho é a verdade, porque Jesus falou, conhecereis a verdade os libertará, acabou. O que vai libertar a pessoa? É a verdade. É por isso que eu estou meditando o procedimento cristão, nossa vida cristã. Como é que está a nossa vida cristã? O que mais eu aprendo nesse versículo 3 aqui? Ministrar não com fraudulência, usando métodos desleais, engana as pessoas com astúcia. Olha, você faz isso porque Deus vai te dar isso. Não, irmãos, não faça isso não, isso é troca, é barganha. Deus só quer o teu coração, a tua alma, o teu espírito. Deus quer o teu corpo para habitar, Deus quer a tua vida para levar para o céu, somente isso. Nosso dízimo, nossa oferta faz parte do culto, nada mais que isso. O que Deus quer é nós, cada um de nós, como o templo santo habitando em nosso ser. É que isso que Deus quer de cada um de nós. Somente isso que Deus quer. O que mais eu aprendo nesse versículo 3? Nem todas as pregações em nome de Cristo e do Evangelho são verdadeiras. O que mais existe, irmão, são pregações enganosas em nome de Cristo, em nome de Deus, em nome da Bíblia Sagrada. Mas Paulo diz assim, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundície e nem com fraudulência. Mensagem verdadeira, mensagem de Deus para as pessoas. O que mais eu aprendo aqui, irmãos? Versículo 4. Mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Esse versículo 4 eu aprendo coisas importantes, e eu quero que você aprenda também. Pregador não prega para agradar as pessoas, mas prega para para agradar a Deus. Paulo deixa bem claro isso. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus. Podemos ser tentados a agradar ao auditório, mas não podemos ceder, irmãos. Sabe, tem vezes que você tem vontade de pregar uma mensagem, sabe, de autoestima, né, de elevo espiritual, aquela coisa toda. E Deus fala assim, não, eu quero que você pregue uma mensagem mostrando para o meu povo a verdade. O pregador é tentado, mas não pode ceder. Por que isso, irmãos? Porque sabe o que acontece? Quando nós pregamos que agradamos ao auditório, nós não estamos agradando a Deus. Deus, irmãos, Deus na sua palavra, primeira coisa que Ele faz mostrar para nós é que nós somos pecadores e que nós necessitamos de um Salvador. Primeira coisa que Deus faz na Bíblia é isso aí, mostrar que somos pecadores e necessitamos de um Salvador. Nada mais do que isso. Começa essa introdução da palavra de Deus para nós, seres humanos. Todos nós somos cristãos, necessitamos de um Salvador. O homem, quando vê essa tese da palavra de Deus, ele já fica meio assim, mas espera aí, eu não mato, eu não roubo, não faço isso, faço aquilo. Irmãos, são princípios da normalidade da sociedade humana. Para Deus é muito mais do que isso. Matar, não roubar, não prostituir, tudo isso aí
faz parte da caminhada cristã, e muito mais coisas, você tem que fazer mais, e principalmente agradar a Deus em tudo. Então podemos ser tentados e agradar a vitória, mas não podemos ceder. Ao tentar persuadir pessoas, podemos ser tentados a alterar o Evangelho, porque existe tantos erros nas pregações, porque existem tantas artimanhas, porque existe tanto engano, tanta imundícia, tanta fraudulência, porque as pessoas são tentadas a alterar o Evangelho, e alterem. Hoje tem muitas igrejas aí, não existe mais Satanás, é criação da igreja. Não existe mais pecado, é criação da igreja. Não existe mais inferno, é criação da igreja. Quem mais falou de pecado e inferno foi Jesus na Bíblia Sagrada, nos 4 evangelhos. Quem mais falou de inferno e pregou contra o pecado foi Jesus. E os caras dizem que não. Por quê? O que eles fazem? Eles são tentados a alterar o evangelho. Alteram o evangelho para ganhar auditório. E o auditório satisfeito aplaude, irmãos. O auditório satisfeito aplaude. Isso é notório. O que mais eu aprendo aqui, irmãos? Ao tentar persuadir pessoas, podemos tornar a mensagem mais agradável. Satisfaz a pessoa, enche o ego, a pessoa cresce, o ser humano vira um gigante, né? Mas isso chama-se egocentrismo humano, é o relativismo humano tomando conta da pregação do Evangelho, satisfação pessoal, pessoa cheia de si mesmo, mas não da ação de Deus na vida delas. Esse é o problema. O que mais eu aprendo aqui, irmãos? Paulo nunca mudou a mensagem para tornar mais aceitável. Quem quer aceitar, aceita, quem não quer, não aceita. Todo pregador do Evangelho é tentado agradar ao público. A verdade do Evangelho jamais deve ser comprometida. Tem que ser pregada, como Paulo coloca, não para agradar aos homens, mas para agradar a Deus. Oh, irmãos, como isso é essencial para os nossos dias. Mensagem para agradar a Deus e não a nós seres humanos. Todos nós gostamos de ser elogiados. Todos nós gostamos de ser elogiados, de ser aplaudidos. Esse é o cara, irmãos, Deus quer fazer com que nós venhamos a cair na realidade, que nós necessitamos do Salvador, e que estamos nas mãos dele, e que nas mãos dele, nós vamos ser aplaudidos por ele, no bendito dia que ele diz assim: vinde bendito do meu Pai para o reino que vos está proposto. É esse elogio que Deus quer fazer para nós, igreja, irmãos. É esse elogio que Deus quer fazer para nós. Quando estiver separando os bodes das ovelhas, os cabritos das ovelhas, falar assim: vinde do meu Pai para o reino que está proposto. É esse elogio que Deus quer fazer para nós. Do contrário, nosso elogio, sabe qual que é? É Deus acima de tudo e de todos, e Deus fazendo em nossas vidas o que Ele quiser fazer, porque somos servos de Deus. O que mais eu aprendo aqui no versículo 5 agora? Porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve em pretexto de avareza, Deus é testemunha. Irmãos, eu fui numa reunião de pastores, eu nunca vi tanta bajulação, misericórdia, sabe? Falei, meu Deus, que é isso? Um bajulando o outro, porque o apóstolo, porque o bispo, porque, irmãos, aí o cara fala, porque eu sou formado nisso, formado naquilo outro, e sabe o que acontece? Na hora de pregar, não pregou nada. Eu fiquei, cadê os diplomas? Cadê tantos títulos? Aí Paulo fala aqui, porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve pretexto de avareza, Deus é testemunha. Pregar sem procurar aceitação pública, mas a aceitação de Deus. A pregação de bajulação lisonjeira são falsas e um disfarce para as verdadeiras intenções do pregador. Quando você ouvir pregação elogiando, falando muito, tomar cuidado, que o pregador tem segunda intenção.
Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa. Deus pode dar, irmãos. Mas cuidado que o camarada tem um laço preparado. Agora dá a sua oferta de R$1.000, você lança, dá o teu melhor, dá o teu bom, dá o teu tudo, porque Deus tem muito mais a dar para você. Deus dá para você sem você dar para Ele. Primeiro Ele dá para nós, para depois nós darmos para Ele. Essa é a lei do dízimo. Por que dizimamos? Porque Deus dá para nós dizimamos, só isso. Nada mais do que isso. Agora, quando você vê aqui pregação com bajulação lisonjeira, são falsas, um disfarce para a verdadeira intenção do pregador. Cuidado. Cuidado que o pregador tem uma segunda intenção. Ele está armando o laço. Ele está fazendo o cerco. E as pessoas caem, que eu já vi pessoa cair. Meu irmão, só Deus para ter misericórdia. A pessoa trabalhava comigo, a esposa do camarada entrou num laço desse aí, deu um cheque de R$200 mil em 1997. R$200 mil de oferta para a igreja, que Deus ia dar 5 vezes mais. E depois para ter esse cheque do protesto? Irmãos, não entra nessa não, cuidado. A pregação do Evangelho, ela não satisfaz o ser humano, nem negocia com o ser humano. Ela mostra para nós que nós somos pecadores, necessitamos do Salvador, e Deus quer nos preparar para levar para o céu. Essa é a redundância. Outra coisa que eu aprendo nesse versículo 5, os cristãos não precisam de bajuladores, mas de ensinadores para conduzi-los aos céus. Cristão não precisa ser bajulado, precisa ser ensinado, porque o objetivo do que ensina é o céu. Nós vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo. A nossa cidade é o céu, a nossa Jerusalém celestial. Vivemos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Estamos aqui de passagem. A nossa vida eterna está garantida, porque Jesus já preparou um lugar para mim e para você. Vivemos eternamente com Ele. Irmãos, como isso é importante para nós cristãos. Outra coisa que eu aprendi nesse versículo 5, as pregações têm que serem honestas, a palavra e a vontade de Deus, nada mais do que isso, honestas, a vontade soberana do Senhor, nosso Deus. Que mais eu aprendo, amados irmãos, agora nesse versículo 5? A pregação do Evangelho não é o que eu quero ouvir, mas sim o que Deus tem a dizer. Muitas vezes eu quero ouvir alguma coisa, mas Deus quer dizer outra coisa, e eu tenho que entender que Deus está falando comigo. Porque pode ser bem claro, porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve pretexto de avareza, Deus é testemunha. A pregação do Evangelho não é o que eu quero ouvir, mas sim o que Deus tem a dizer para nós. E muitas vezes Deus fala conosco, nos exaltando, porque Ele nos ama, como o pai ama o filho. Qual é o pai que ama o filho? Quando ama o filho, não repreende, para o seu bem próprio. Outra coisa que eu aprendo nesse versículo 5, a pregação do Evangelho tem uma testemunha oculta. É isso que as pessoas não prestam atenção aqui nesse versículo 5. Porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Jesus falou que de toda palavra frívola que sair da minha boca, eu vou dar conta. Tudo que eu falo, tudo que eu prego, eu vou ter que prestar conta. É por isso, irmãos, que a minha pregação é sempre a mesma. É a nossa vida de um relacionamento, buscar um relacionamento perfeito com Deus, porque a nossa vida está escondida em Deus no céu. Deus tem uma casa preparada para cada um de nós, uma morada eterna, lá no céu. Nossa vida não pertence a nós, pertence a Deus. O que mais eu aprendo aqui nessa Bíblia Sagrada agora? Versículo 6. Paulo diz aqui: e não buscamos glória dos homens, nem de vós mesmos, nem de outros.
ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, sermos pesados. O que eu aprendo aqui, irmãos? Paulo pregava com altruísmo, com amor ao próximo. Pessoas que negociam fé, que tenta fazer barganha, ele não tem amor pelo auditório, ele tem amor pelo bolso. Pregação com altruísmo é pregar por amor às almas, pregar por amor ao próximo. Por que você canta aquele hino assim? Deixou o esplendor da sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido do Gólgota, para dar sua vida por mim. Jesus sabia tudo, mas aquele amor de Deus, porque Deus amou de tal maneira e deu seu Filho. Paulo entendia isso exatamente, por ele amar as almas perdidas, ele não se importava sofrer, ser preso, ser açoitado, ser condenado, não se importava com ele. Ele tinha amor em pregar a verdade, não estava preocupado em recompensa terrena, com dinheiro não. Hoje o falso evangelho, primeira coisa que a pessoa está preocupada é com o dinheiro. Eu recebo mensagem, telefonema, irmãos, e-mails. Ô pastor, abre um espaço na sua igreja para mim. Ô irmão, não tem aqui, sabe, se quer se congregar conosco aqui, você vem aqui, mas quantos membros tem a sua igreja? Não, nossa igreja tem 49 membros. Ah, tá bom, não liga mais. Por quê? Aí esses dias não, foi no ano passado, que já está no auge da pandemia, as pessoas desesperadas para ganhar dinheiro. O senhor vende 1000 CD para mim. Aí eu falei assim, rapaz, mas vender 1000 CD quantos anos? Irmão, não é assim, irmãos. O que Jesus falou? De graça receber, de graça dar. Eu sei que você ajudar a pessoa que prega o evangelho é uma outra história. Mas agora a pessoa, eu vivo da fé. Da fé em quem? Não, diz para mim. Eu vivo da fé. Da fé no posto dos irmãos? Irmãos, não é assim não. Paulo nos ensina bem claro isso aqui, ó. Pregava com altruísmo, amor ao próximo. O verdadeiro pregador do evangelho não busca a glória de homens, ele busca a glória de Deus. O verdadeiro pregador do evangelho busca glorificar a Cristo e não a si. O pregador do evangelho, a mensagem do evangelho é para a glorificação a Cristo, porque o Espírito Santo que inspirou a Bíblia Sagrada, ele veio para glorificar Cristo, ele veio para nos levar a Cristo, convencer do pecado e do juízo, e veio para nos conduzir a Cristo. Cuidado, irmãos, cuidado com os enganos, cuidado com os engodos. O que mais existe são coisas bonitas. E eu sempre falo, comprar coisa feia, poucas pessoas compram. Mas comprar coisa bonita, que está brilhando, é ouro, opa, vou levar. Vai lá na Praça da Sé para você ver o que você vai comprar. Chegar em casa, está tudo estragado. É verdade, irmãos. Então, cuidado. Que nem eu que não conheço nada. É complicado. Então a verdadeira pregação do evangelho glorifica a Cristo e não elogia o pregador, não. Hoje os pregadores querem elogio, irmãos. O cara arrebentou. Tá, você elogiar uma pregação, tudo bem, mas a pregação do evangelho não busca elogio do pregador, busca a glorificação a Cristo. Rapaz, Deus falou comigo, hein? Deus falou com a igreja, Deus falou conosco, glória a Deus por isso. Então essa é a verdadeira pregação. O pregador é um provedor de alimentos. Veja bem, o pregador não busca benefícios próprios, mas a glória de Deus. Que mais eu aprendo no versículo 7 agora? Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Nesse versículo 7, o verdadeiro pregador é como a ama que cria seus filhos. Paulo usa essa alegoria da ama, porque a ama é aquela mãe de leite. Eu estava meditando essa mensagem, lembrei da Creide, né? A Creide, quando nasceu nossa primeira filha, tinha leite à vontade, né? A Sheila mamava de um lado, do outro lado estava saindo leite. E eu cheguei lá no hospital, primeira vez que eu fui ver a Sheila, ela estava chorando. No segundo dia que eu fui lá,
Cheguei lá, estava a Sheila mamando de um lado e um japonês do outro. Falei, espera aí. Aí, né? Aí a enfermeira, não, calma aí. Vou explicar, que a japonesa tinha ganhado neném, não tinha leite, então levava o japonesinho para mamar na Cleide, né? O japonesinho. Então, para você entender o que é ama de leite, é isso daí. E também quando nasceu aquele, aí foi mais complicado ainda. Foi mais complicado ainda. Aquela branquinha, chega lá um dia, tinha aquela branquinha e o moreninho do lado, né? Mamando na Cleide também. Aí eu já falei, espera aí, calma aí. Aí a enfermeira, não, calma aí. Então, quer dizer, a ama de leite é isso aí, a mulher que sustenta. E que Paulo quer nos ensinar com isso, irmãos? O que Paulo quer nos ensinar com isso? Agora você distraiu bastante, agora você vai entender. O que Paulo quer nos ensinar com isso? Olha só. Paulo usa essa alegoria da ama para nos ensinar o dever da boa alimentação. O que eu estou ouvindo está alimentando a minha alma, está mexendo com o meu entendimento, está me levando a raciocinar, a pensar como cristão. Ou o que eu estou ouvindo está fazendo eu simplesmente delirar como qualquer coisa. O culto hoje foi sensacional, me arrepiei todo entusiasmado. Mas não tem sentimento, não tem reciprocidade dentro da pessoa. A pessoa não gravou nada, só foi emoção. Isso, não é isso que Paulo quer. A verdadeira ama de leite, ela ensina o dever da boa alimentação, porque vai dar o leite verdadeiro, o leite materno, que é o melhor alimento que o ser humano recebe. Todos nós recebemos nossa mãe, que vai criar os anticorpos, aquela coisa toda. O Evangelho é isso, irmãos. Vai criar defesa em nossa alma, em nosso espírito. Se o Evangelho não estiver enraizado na nossa mente, no nosso coração, não vamos ter defesa contra o mal. O que o Evangelho é? Escudo, é espada, é tudo isso, é o Evangelho, é calçado, é cinto. As armaduras de Deus vêm pelo Evangelho. Que nós aprendemos mais esse versículo 7 aqui. A ama dá o alimento nutricional essencial, que você necessita, está naquele leite, está recebendo. A mesma coisa é a pregação. A pregação tem que dar tudo que você necessita para a sua vida de pensar, de agir, de falar, de enxergar, de ouvir. É por isso que você vê o salmista falando assim: bem-aventurado o varão que não se assenta à roda dos escarnecedores. O que você vai ouvir na roda do escarnecedor? Ele não é uma rodinha de fica ali 2 minutos para você ver o que você vai ouvir. E não faz, nem tente ouvir não, que você só vai ouvir asneira. Que mais eu aprendo nesse versículo 7? A pregação tem que nutrir e proteger os cristãos de todas as idades. Não é só para uma idade, não, é de todas as idades, tem que ser protegidos. O Evangelho é para todos. O Evangelho não tem uma classe distinta, não. O Evangelho é para todos, é para criança, é para jovem, é para adulto. Que mais eu aprendo aqui, irmãos? A pregação do Evangelho provê as necessidades espirituais do ouvinte. Tudo que eu ouço, eu aprendo, eu guardo, e agora eu vou colocar em prática e vou seguir a pregação de Cristo, do Evangelho de Cristo. Que mais eu aprendo, irmãos? O pregador é um provedor de alimentos, como um pai aos seus filhos. O pregador nada mais é do que o provedor de alimentos. Na homilética existe uma tese que o pregador é como se fosse um almoxarife. Porque a Bíblia fala que nós somos dispenseiros de Deus. O que é que um dispenseiro de um restaurante faz? Chega a pessoa lá com a nota, com o pedido lá. Tanto de arroz, tanto de feijão, tanto de açúcar, tanto disso, tanto daquilo. Eu trabalhei em hotel, e um dos testes que o cozinheiro faz para o ajudante
mandar o camarada numa quitanda, naquela época tinha muita quitanda, vai lá, compra 1 quilo de orégano. E o cara da quitanda já sabia, que você não vende 1 quilo de orégano, né? Aí o ajudante chegava lá, dá 1 quilo de orégano. Aí o camarada pegava, já estava um pacotinho, né? Aí você voltava, aí o cozinheiro falava, se você pediu 1 quilo de orégano, pedi. Mas você não sabe que orégano só vende de pacotinho? Não é de quilo? Dispenseiro é isso, irmão, saber. Ele é o provedor do alimento, como o pai dá seus filhos. Ele provê o alimento essencial. Ele não abusa. Ele dá o racional, o espiritual. É aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 12. Nosso culto racional, nosso culto espiritual. O que mais eu aprendo aqui nesse texto, versículo 8 agora? Do versículo 8, nós aprendemos aqui agora. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Como a ama que cria seus filhos, porque o pregador não é um fardo para a igreja. O pregador prega o evangelho por amor à igreja. O pregador sacrifica a si mesmo, não sacrifica os outros. O pregador entrega a sua alma à administração da palavra e nada mais do que isso. Porque a recompensa vem do Senhor, irmãos. Eu sei que é duro, eu sei que é problema, eu sei que é... Mas, olha, irmãos, a nossa recompensa vem do Senhor. Não adianta, irmãos, nós fugirmos disso. Podemos ganhar dinheiro nesse mundo, mas Jesus falou assim para mim e para você: ajuntai tesouro no céu, aonde o ladrão não rouba, nem a traça corrói. Se nós ganharmos dinheiro nesse mundo, comprarmos casas, compramos carro, compramos apartamento da praia, comprarmos tantas coisas e não tivermos tesouro no céu, o que vai acontecer com a nossa alma, irmãos? Mas podemos ser como Lázaro, aquele mendigo que se alimentava das migalhas, mas o dia que partiu deste mundo, foi ao seio de Abraão, e Jesus falou lá que ele estava gozando as delícias da eternidade. Podemos não ter nada nesse mundo, mas temos o melhor, porque temos a vida eterna com Deus. Irmãos, isso é importante. Não sou contra nada, temos que ter bom carro, boa casa, boa alimentação, tudo, boa roupa, tudo isso tem que ter. Mas não é primazia, não é o princípio fundamental. Isso são consequências da nossa vida com Deus. O que mais eu aprendo aqui agora, irmãos? Versículo 9 ao versículo 11. Agora vamos ver aqui para nós caminharmos. Porque bem sabeis, porque bem sabeis, versículo 9 ao versículo 11, aliás. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho, fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunha de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos cada um de vós como pai a seus filhos. O que eu aprendo aqui? Um ministério justo, irrepreensível e modelo para hoje. O que eu aprendo aqui, irmãos? O trabalho e fadiga, para não ser pesado aos irmãos. Pregador é o modelo do cristão. Se o pregador não é um modelo para o cristão, ele não pode ser pregador. Exortar com amor pelas almas, irmãos, é como para os seus filhos, não é passar a mão no pecado, na cabeça do pecado, não. É falando a verdade contra o pecado. E para terminar no versículo 12, o que eu aprendo aqui? Paulo nos ensina que o versículo 12, para que vos conduzisse dignamente para com Deus que vos chama para o seu reino de glória. Olha novamente a justiça retributiva de Deus. Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus que vos chama para o seu reino de glória. Se procedermos fielmente, nós já temos, irmãos, a nossa vida eterna em Deus. Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus que vos chama para o seu reino de glória. Estamos falando exatamente
da maneira que o cristão deve proceder, o procedimento cristão. O que eu aprendo aqui, irmãos? Um estilo de vida que mostra o poder de Deus e do Evangelho de Deus em nossas vidas. A igreja de Tessalônica tornou modelo para a Ásia e para a Caia. O Evangelho criou neles uma nova pessoa, novos pensamentos, novos seres, novas condutas. E agora essas pessoas, irmãos, eles tinham um estilo de vida diferenciado dos demais, preparados. Versículo 12. Nós cristãos temos que vivermos uma vida diferenciada dos demais. Ah, mas o Evangelho hoje é do século 21. É o Evangelho light. É o Evangelho moderno. Não é o Evangelho de Cristo. Porque Jesus foi bem claro quando disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. O Evangelho não muda. Foi pregado aqui domingo passado, pastor Antônio. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Só que hoje, irmãos, nessa questão de estilo de vida, para a pessoa viver uma vida diferenciada dos demais, não. O cristão tem que se misturar com o mundo para ganhar o mundo. A lei da física nunca perdeu seu efeito. Nunca. Somente existe atração em dois corpos diferentes. Dois corpos iguais não existe atração. Embora hoje querem fazer que exista atração. Mas a lei da física deixa bem claro isso. A igreja não precisa se tornar como o mundo para ganhar o mundo. A igreja tem que ser diferente do mundo para ganhar o mundo. Porque se nós formos igual ao mundo, como que eles vão ver diferença em nós? Não, irmãos. As pessoas só vão ver Cristo na tua vida se você for diferente dela. Pela sua maneira de agir, de pensar, de falar. Às vezes você conversa com uma pessoa, a pessoa fala assim: você é crente, né? Sou, sim, graças a Deus. Porque a sua maneira de falar. Lembra do caso de Pedro conversando lá com as pessoas lá na crucificação de Jesus? Que foi que a criada falou? A tua palavra te condena. A tua palavra te condena. Você fala igual eles. O cristão, a palavra é diferente, irmãos. É diferente do mundo. Agora hoje existe até um palavreado gospel moderno, né? Irmãos, para com isso. Isso não deve ser preservado na vida da igreja. Temos que viver de um modo que agrada o bondoso Deus. Por quê, irmãos? Vai ser recompensa para nós. Vai ser, como diz aqui o versículo 12, para que vos conduziste dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino de glória. Deus está chamando a igreja para viver eternamente com Ele. Agora, quando você pega, lá segundo aos Coríntios, e eu quero que você abra a sua Bíblia comigo aí, segundo aos Coríntios capítulo 11, para não ficar nas minhas palavras, porque eu quero deixar bem clara essa mensagem. Segundo aos Coríntios capítulo 11, olha o que Paulo fala aqui. A partir do versículo 1. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. A preocupação de Paulo era a pureza da igreja. A pureza da igreja. Mas olha o versículo 3 agora. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se aparte da simplicidade que há em Cristo Jesus. Simplicidade do Evangelho, para você entender o versículo 4 agora. Porque se alguém for pregar os outros Jesus, que nós não temos pregado,
Ou se recebeis outro espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Vai perder a salvação, a entrada de vida eterna com Deus. Vai perder tempo, vai perder a sua entrada no céu, porque está bem claro que o versículo 12 de Tessalonicenses capítulo 2, para que vos conduzisse dignamente para com Deus, que nos chama para o seu reino de glória. Paulo, preocupado com aquele coisa, ele falou assim: eu temo assim como a serpente enganou a Eva, enganou mesmo. Muitos cristãos estão sendo enganados hoje por falácias, por mentiras, por engano, por falsidade, por lisonjas. Mas Deus quer uma igreja compromissada com a verdade, porque tem preparado uma vida eterna para cada um de nós. Que mais eu aprendo esse versículo 12, irmãos? Não pode haver nada em nossas vidas que envergonhe o Evangelho de Cristo. Nada que envergonhe o Evangelho de Cristo. Quem nos conduz dignamente no reino de Deus é o Evangelho de Cristo e nada mais. Nada mais. Concluindo, irmãos, se vivemos direcionados pelo Evangelho de Cristo, com certeza seremos luz do mundo. Com certeza. Quem vai fazer você brilhar é o Evangelho na tua vida. Se vivemos direcionados pelo Evangelho de Cristo, seremos sal para essa terra. Você vai preservar o Evangelho na tua vida e preservar a vida dos outros pela sua conduta, pela sua vida. Qual o Evangelho as pessoas estão vendo em cada um de nós? Pergunta para cada um de nós: que Evangelho estão vendo em minha vida e estão vendo na vida dos irmãos? É o Evangelho de Cristo? É o verdadeiro Evangelho? É o novo Evangelho? O Evangelho da moda? O Evangelho que satisfaz? Só tem um Evangelho que leva para o céu. É o verdadeiro Evangelho pregado pelos apóstolos e pelos profetas. Esse é o verdadeiro Evangelho. Amém, irmãos?